gado no pasto, mugindo com vigor. Suíno e galinha, criados com amor. Do café à castanha, o trabalho é feroz. Aqui o produtor do Acre tem voz. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Agro 24 Cast, que é o podcast, programa de entrevistas do site AC24 Agro. Prazer novamente estar aqui com você. Essa que é a nossa terceira edição, não é? Nós estamos engatinhando, iniciando vários produtos no AC24 Agro e essa ideia do Agro 24 Cast, uma ideia para fazer com que você tenha acesso a informações um pouco mais detalhadas, porque às vezes, muitas vezes, aquele corre-corre, aquele aperreio da informação, da notícia do dia a dia, às vezes ficam algumas dúvidas, não é? Ficam alguns detalhes sem serem explicados, e aqui no podcast do programa, no podcast do site, é uma oportunidade para que você tenha acesso às informações com um grau de detalhamento maior. Talvez você que seja agricultor, você que seja uma pessoa que investe no setor agrícola ou no setor da pecuária regional, queira entender melhor determinado cenário para você poder decidir com mais precisão, com mais eficácia, não é? Então, talvez essa seja, digamos, uma das metas do podcast do site AC24 Agro, né? O Agro 24 Cast. Na edição de hoje, nós vamos conversar com uma pessoa que trabalha em um segmento muito importante de todas as cadeias produtivas, que é o segmento das finanças. O homem é o homem do dinheiro. Afinal de contas, você ter acesso ou não ter acesso a crédito, por exemplo, isso pode definir o sucesso ou o fracasso do seu empreendimento durante um determinado período, não é? Então, falar a respeito de finanças, falar a respeito do trabalho dos bancos é algo fundamental para quem lida tanto com a agricultura quanto quem lida com pecuária. Por isso, nós chamamos aqui para o AC24 Agro, no Agro 24 Cast, o superintendente do Banco da Amazônia, o Edson Souza. Edson, seja bem-vindo aqui à edição do Agro 24 Cast. Oi, então, muito obrigado primeiramente pelo convite, né? E acho que para começar a dizer acho que o quanto é importante esse tipo de ferramenta hoje que a gente tem, né? A gente hoje tem consumo de comunicação de todas as maneiras e a gente poder levar essa alternativa também para dentro do agronegócio, eu entendo que ela é fundamental aí para a gente poder desmistificar algumas informações, trazer informações do cotidiano, atualizar, né, nosso telespectador e cliente também sobre aí vários movimentos que acontecem dentro do agro, né? E hoje aqui vamos falar um pouquinho sobre finanças, né? Falar sobre dinheiro, coisa que muito interessa muita gente. Perfeito. Eu queria já iniciar essa nossa conversa pedindo para que você... Normalmente eu não faço isso, não. Mas como você é uma pessoa que não é tão conhecida na cena econômica regional, eu vou pedir para que você se apresente. Você é acreano? Sim, sim. De onde? De qual rio, como nós diríamos aqui? Eu sou da beira do Iaco, né? Você é de Sena Madureira? Sena Madureira. Nasci em Sena Madureira, né? Mas me fiz, assim, passei minha juventude aqui dentro de Rio Branco. Depois de alguns anos morei no interior do Acre junto com meus pais, onde meus pais hoje até residem lá no interior de Acrelândia, né? Hoje é nossa terra aí onde o café está despontando, né? Com grande pujança. Finalzinho de 2010 eu ingressei no Banco da Amazônia, né? Comecei a fazer carreira aqui mesmo em Rio Branco. O banco, ele como é um banco de fomento regional, então eu poderia ter ido para qualquer outro estado da região, mas Deus me agraciou que eu começasse aqui mesmo na capital.
né? Comecei ali ao lado da Assembleia, comecei minha carreira. Depois de um tempo, quando fui já entrar na parte de gestão, né? Voltei para o interior, fui para ser gestor em Chapuri, né? Depois de alguns anos o banco me mandou já para Cuiabá, mandou para o centro do agronegócio, entender, conhecer, né? Aí depois desse desafio de conhecer um pouco mais dentro do agronegócio, ele me mandou para a Praça de Manaus. Aí fui conhecer já outra forma de comércio, na realidade, ali muito mais voltar para o empresarial. Passei mais uma temporada nessa parte empresarial, né, também como gestor lá. E depois o banco julho mais ou menos de 2023, o banco me convoca novamente para retornar aqui para o nosso estado, agora na frente da superintendência. E aí se vão quantos anos? Nessa brincadeira a gente vai para 14 anos já de Banco da Amazônia. 14, então é importante esse teu itinerário, por isso que é bom a gente conhecer quem está falando, né? Porque a gente percebe agora, nós temos a informação de que você está hoje na Superintendência do Banco da Amazônia no Acre, mas conhece com alguma intimidade a cena econômica do Mato Grosso e de Manaus, por exemplo, que são situações bem distintas onde o banco atua. Sim. Não é? Eu queria entender, é parte do propósito do banco colocar nas superintendências pessoas do lugar? Não necessariamente, não. Há ganhos, eu pergunto a você, há ganhos na gestão quando o superintendente é daquele lugar? Ou isso é indiferente? O que vale é o critério técnico? Não. A gente, quando olha no final do dia, tem ganho sim. Né? Quando você pega alguém que já conhece a região, né? Eu, como aprendi de nascença, a gente acaba conhecendo a região, os detalhes, suas particularidades e até a forma de lidar com o povo, né? Eu falo que até a forma de linguajar, a forma de se comunicar quando você é da região ou quando você é diferente, ele acaba interferindo. Aí eu digo isso pelas próprias experiências, ao rodar por outros estados daí, você vê um pouco no início um pouco da rejeição, saber que não é da mesma cultura, mesmo se a pessoa não sabendo se eu seria do Acre ou do Rio Grande do Sul, por exemplo, mas saber, já tem ali no dialeto uma linguagem diferente, você já nota uma certa rejeição. E quando vem para cá não é diferente, você acaba que, assim, vamos dizer que o serviço fica mais fácil, mas a comunicação ela é mais fluida nesses momentos. Eu queria entender a postura do produtor, a postura do empreendedor, já para usar uma linguagem mais contemporânea, né? Uhum. O produtor de Cuiabá, por exemplo, do Mato Grosso, quais as diferenças fundamentais que você percebe na relação com a instituição financeira? As responsabilidades do produtor agrícola, do produtor rural e as responsabilidades do banco. Atuar no Mato Grosso é muito diferente de atuar no Acre? Tem suas diferenças, então. Acho que dizer que atuar no mercado do Mato Grosso, ele é um pouco mais desafiador, porque já é uma praça onde tem acesso ao crédito é muito mais, eu não vou dizer fácil, mas assim, é muito mais pulverizado, né? E você está falando de um estado onde, principalmente a parte de agricultura, ela é muito mais madura do que dentro do nosso estado aqui. Então, tem de fato diferenças, os mercados, vamos dizer assim, como é um mercado já mais consolidado, a oferta de demanda de crédito lá não parte somente dos bancos, né? Mas parte também de trades, de fundos de investimentos. Então é um mercado, quando a gente olha para o cenário financeiro, mais maduro do que o nosso aqui dentro do estado do Acre. Como é que isso dificulta, como é que isso é desafiador para você que agora está sentado, digamos, na cadeira mais importante do gerenciamento aqui no Banco da Amazônia, no Acre? Uhum. Não, em termos de dificuldade, acho que assim, a competitividade, que por um lado pode ser, para uns pode ser uma dificuldade, para outros pode ser uma oportunidade, né? Eu sempre encarei isso como uma forma de oportunidade, porque eu conhecendo outros players de mercado, eu posso desenhar produtos, às vezes, semelhantes que eu ainda não tenho dentro do meu portfólio,
né? Olhar o cenário lá fora, às vezes, algumas estratégias que algumas instituições não financeiras, mas que trabalham com crédito estão praticando, eu posso levar isso para dentro da nossa instituição e tentar desenhar ali, junto com a área de crédito, desenhar produtos na qual a gente possa trazer e atender essa demanda daqui do Estado. Quando você fala que você pode fazer um desenho, uma arquitetura de um projeto desta ou daquela forma, essa construção é junto com o empresário? Essa construção é junto com o produtor? Em parte, sim. Em parte, a gente faz, vamos dizer assim, faz algumas pesquisas, experimentos com ele, questionamentos, e vê se tem ou não a melhor adequação do produto, né? Eu posso citar um bom exemplo mesmo, a vinda do nosso presidente agora, recentemente, com a construção do processo de integração. Né? Processo de integração do que nós estamos falando, só para pontuar para o telespectador. Sim. Processo de integração entre a cadeia da suinocultura e da avicultura, né, com a Dom Porquito e a Acriaves lá em Brasileia. Você já está antecipando um assunto que a gente vai detalhar, mas pode, por favor. Então, assim, o processo da integração, ele não é um modelo de negócio tão novo, já é praticado há algum bom tempo, mas a gente conseguiu, vamos dizer assim, trazer uma nova formalística para ele, né, conversando com quem? Com os clientes, conversando com os produtores, né? Antes mesmo de a gente sair com a minuta do contrato de integração, o banco, né, junto com o diretor, 2 executivos, o superintendente, foi até lá os produtores em Brasileia, teve uma reunião com eles, né, foi nas empresas, né, também teve uma reunião com eles para justamente formatar o melhor tipo de produto para que possa ser entregue para eles e adequado à necessidade deles. Qual foi, digamos, eu digo porque eu fiquei, na hora que eu conversei várias vezes com o Paulo Santoio, que é o empresário da Acriaves e da Dom Porquito, e eu me lembro que em várias das vezes que eu conversei, ele sempre se referia a esse desenho que foi feito por vocês, junto com eles e com os produtores. Ele falou assim, Itaam, ficou um desenho muito bonito, ficou uma coisa muito bem feita, muito sólida. Eu queria entender isso. De que forma uma coisa pode ser bonita, pode ser sólida, pode ser sustentável, se quem vai pagar por aquilo ali não é o mesmo a velha ideia de que uma pessoa vai solicitar um financiamento a um banco e essa pessoa vai pagar, como sempre foi feito. O que há de diferente, efetivamente? Correto. Só que a gente, quando vai falar em crédito hoje, principalmente em crédito de fomento, onde eu sempre brinco, quem é dono do dinheiro, quem é dono do FNO, não é o Banco da Amazônia. Somos nós, né? Somos nós, exatamente. E para que ele possa ser repassado para hoje para um agricultor, um empresário tomar esse crédito, ele tem regras, e regras rígidas, né? Tem controle sobre isso. Então, assim, é diferente, às vezes, só um produtor ele ir lá e tomar o crédito, tem uma cartilha, né, na qual me rege, vamos dizer, coloca ele dentro de um mesmo quadrado como tantos outros. Quando a gente começa a construir soluções diferentes, a gente começa a criar uma subclassificação sem fugir no final do dia das normas que o sistema financeiro regula, né? E começa a pôr eles dentro de algumas caixinhas que a gente consegue dar algumas flexibilizações de acesso ao crédito. Por exemplo, como você bem frisou, no final das contas é o produtor que vai pagar? Sim, ele que vai pagar. Mas uma coisa é eu pegar um único produtor. Hoje, por exemplo, vamos pegar o exemplo ali da integração. Aonde, por volume de crédito na qual que ele precisa para poder pôr a estrutura dele de pé, eu precisaria de garantias, né? Que ele não teria como dar normalmente, né? Exatamente, não teria como dar normalmente. E no processo de integração, quando a gente traz um play mais consolidado para dentro do mercado, um play onde vai garantir, né, vai mitigar um dos riscos, que é a questão da compra do produto final, né, dele, onde vai garantir para ele, né, além da compra, vai garantir ali assistência técnica, vai garantir insumos para ele, quer dizer, vai fazer com que de fato a cadeia dele possa girar, porque quando você dá o crédito, tem vários outros mitigadores de risco que você tem que ali buscar contemplar. E nesse modelo, não, a gente consegue trazer ali a integradora, né, as empresas que já são um grupo consolidado, já tem mercado, eles têm hoje essa necessidade de demanda para poder comprar, ter os animais para poder fazer a comercialização. Quando a gente coloca eles dentro, a gente consegue flexibilizar
algumas questões das garantias e consegue, consequentemente, também mitigar risco, que no final do dia a gente tem que buscar isso. O cálculo é esse de vocês, né? Exatamente. O cálculo de riscos. Você me permite olhar para o metade do copo vazio? Sim. Vamos supor que a coisa desande. Vamos supor que o cenário fique um cenário adverso e que os integrados que tiveram acesso a esse crédito, que pleitearam o crédito e vocês concederam, não consigam honrar com o compromisso. Vamos supor que num universo lá de, sei lá, uns 150 produtores, 90 não conseguiram honrar. Que garante, afinal de contas, o que vai acontecer? Quais vão ser as reações do Banco da Amazônia diante desse cenário? Repito, é um cenário que está olhando a metade do copo vazio. Sim, não. É o que eu falo, a gente trabalha com risco. Né? Nós trabalhamos com risco. Acho que acima de trabalhar com dinheiro, a gente trabalha com risco. De fato, pode ser que amanhã a gente tenha um problema onde, sei lá, um exemplo bem claro, pode ser que a gente tenha uma peste suína, tem que se abater. Né? Ou uma gripe aviária, né? Algum problema de ordem internacional, fecha em mercados, enfim, são vários fatores. Exatamente. Então a gente trabalha com isso está até precificado também. A gente coloca alguns gatilhos, claro, de inadimplência, mas a gente tem ciência também que um dia pode ter algum problema, vamos dizer, catastrófico, que possa isso acontecer. É o risco do negócio, então assim, não tem como a gente, no final do dia, mitigar 100% dos riscos. A gente busca mitigar o máximo dos riscos que estão ali na nossa frente. Claro que o banco ele faz o estudo de projeção, olha para todo um cenário, né? Para essas próprias situações, a gente já prevê que pode haver, né, alguma inadimplência e a gente acaba colocando alguns gatilhos de restaurar essa questão da inadimplência junto no processo de integração, tá? Para que justamente a gente não, no final do dia, não fique ruim nem para o produtor, não fique ruim para o banco e nem tampouco para a integração. Né? Porque, eu volto a frisar, a gente trabalha com recurso público. Da mesma forma que ele tem que voltar, né? Para mim poder retroalimentar a cadeia. Eu vou fazer aqui, conversando com alguns amigos, eu disse que você iria ser o entrevistado aqui do programa hoje. E aí um deles me fez uma pergunta e eu vou repassar para você. Diz o seguinte: por que o Banco da Amazônia não consegue superar sua imagem de banco com excesso de burocracia e, portanto, lento nos processos decisórios? É claro que essa pessoa que está fazendo essa pergunta, ela está fora desse ambiente, digamos, de um possível desenho coletivo. Ele é um empreendedor. Então, Perfeito. Ele é um empresário. Então, ele está entendendo que o Banco da Amazônia não consegue superar essa imagem de ser um banco burocrata, não é? Que contrasta com a ideia, digamos, de uma missão pública que o Banco da Amazônia tem, porque trabalha com recursos públicos, não é? O que você responderia? Bem, de fato, a gente tem processos burocráticos. É normal. No final do dia, porque, igual eu falo, é diferente de, por exemplo, eu ir ao mercado e fazer uma captação de recurso. O mercado, no final do dia, né, um exemplo, vamos pegar um banco privado qualquer. Se ele chegar lá, ele leva a documentação dele, muitas vezes já tem um sistema automatizado que calcula o risco dele, e o banco diz, olha, eu quero me expor até esse tanto aqui com você. E dá o crédito para ele, e não pergunta o que ele vai fazer com o crédito. Se ele quiser sair lá dentro da instituição, queimar, o que importa para a instituição, no final do dia, é ter o spread dela e o retorno do capital. Né? O contrário da gente. Né? Como eu tenho que lidou com recurso público, eu tenho uma série de prestações, obrigações que, né, não são somente minhas, mas também eu tenho que repassar para aquele que está tomando crédito, na qual tem que ser cumprido. Entendendo? Eu não posso dar um crédito de FNO para qualquer pessoa, né, a qualquer modo, esperando apenas que o retorno do crédito venha. Não, infelizmente não. Ele tem que cumprir. Os fundos constitucionais ele tem uma missão, né, que de fato é fomentar e desenvolver a região. E tanto que eu não tenho hoje obrigações, eu não posso dar crédito para todo mundo. Mas Edson, me perdoe, eu acho que eu não fui claro, assim como meu amigo também. Ninguém está
contestando a necessidade da burocracia. A burocracia ela é importante até para blindar a instituição. Não é, se chega assim, não é a casa não é qualquer um que chega. É de todo mundo, mas não é de qualquer um. Perfeito? Então a burocracia ela é importante. O que ele está colocando aqui é um excesso de burocracia. O Banco da Amazônia, por ser uma instituição pública, ela não teria obrigatoriamente que ser uma instituição mais acessível? E então, aí nesse sentido é o tanto que a gente hoje trabalha em linha de prospecção. Hoje nós estamos inseridos dentro de todos os nichos da cadeia econômica da região. A gente hoje atua dentro do microcrédito, né? Dentro daquele créditozinho pulverizado lá de paboleira, costureira, via a nossa parceria com o Basa Acredita, né? Onde a gente vai para campo, não espera nem sequer o cliente ir dentro do nosso escritório, mas a gente vai para campo prospectar esse cliente, né? Dentro de agências também hoje tem essa orientação. Mas mas eu entendi o questionamento dele também. O zelo que a gente tem é o zelo estritamente do crédito, normativo do crédito. Aí você fala, o processo ele acaba sendo lento, né? E essa burocracia acaba emperrando, deixando o processo mais lento. De fato, muito do processo burocrático eu ainda não consegui automatizar porque as ferramentas em si não me permitem a automatização dele para me dar uma celeridade no processo, né? O que o banco, nos últimos anos, eu digo assim, nos últimos 7, 8 anos, o banco vem buscando quebrar cada vez mais esse processo manual e buscando automatizar o máximo possível justamente para que possa essa sensação de burocrata ele seja quebrado. Mas eu te trago até um dado interessante. Alguns anos atrás, né, a gente demorava ali em média até para fazer uma análise de uma operação de projeto, né, porque hoje, para quem está fora de acesso ao crédito do banco, você precisa apresentar um projeto de viabilidade econômica para ter acesso ao crédito de investimento. É natural, não é? Né? Natural. Tem que dizer por quê. Antigamente isso demorava às vezes 60, 90 dias acontecer, esse processo de análise acontecer. Diminuiu para quanto? Hoje eu faço isso em média aí de 21. Né? Eu tenho isso dentro metrificado, hoje a gente metrifica isso. Tem 21 dias, né? Da entrada do projeto até a parte de contratação. Vai ter casos excepcionais, dependendo da complexidade, vai ter também. Para mais ou para menos? Para mais ou para menos, exatamente. Quando é mais simplificado, eu digo isso com muita tranquilidade. Hoje, meu prazo médio de 21 dias, por causa eu tenho que levar em consideração aquele processo que demora muito mais tempo, tem pendências na qual tem que ser resolvida durante o processo. Mas hoje já tive processo na esteira de crédito que já demorou 5 dias. 5 dias? 5 dias. Da internalizada ao dizer para o cliente, olha, está aqui. Está aqui o dinheiro. Está aqui o dinheiro. Você falou a respeito de um programa que eu queria que você reforçasse, porque me parece fundamental para que a gente explique para o público que o Banco da Amazônia está mais acessível do que a gente está acostumado. Sim. Como é o nome do programa? Basa Acredita. Basa Acredita. Exato. Eu vou agora fulanizar. Fulanizar não falar de uma pessoa específica, mas de uma personagem específica. A Federação da Agricultura e Pecuária do Acre já fez as contas. O pecuarista que tem até 100 cabeças de gado na propriedade, isso compõe aí 74% dos pecuaristas acreanos. Veja, 74% dos pecuaristas acreanos têm até 100 cabeças de gado na propriedade. Quem tem 500 cabeças de gado, isso abarca um universo de 95% dos pecuaristas do Acre. Então, quem tem mais de 500 cabeças é um clube muito restrito aqui. Então, eu queria saber o seguinte, queria que você fosse um professor agora. Imagine uma pessoa que está assistindo você agora e que tem 80 cabeças de gado na propriedade dela. Como é que ela faz para ter acesso ao Basa Acredita? Certo. É isso? Basa Acredita. O que ele tem que fazer? Tá. Acho que vamos separar as caixinhas aqui. O Basa Acredita hoje, ele é um programa do banco que já se iniciou lá no início dos anos 2010, por aí, na qual é para ele atender a camada da sociedade, principalmente urbana, né? Não rural. Ah, tá? Não é rural. O Basa Acredita... Ele tem a camada rural, mas vou só tentar separar um pouquinho mais ainda. Pois não. Né? Mas o foco principal dele hoje é atender a camada urbana, né? Aonde aquele empreendedor não formalizado.
na parte urbana, né? Igual eu falei, a vendedora de Avon, a boleira, a costureira, né? A manicure, essa é a camada que a gente atinge. Sapateiro, perfeito. Essa é a camada que a gente atinge dentro da parte urbana no Basa Acredita, né? Aqueles que nem MEI ainda sequer é, né? É aquele empreendedor não formalizado. O Banco da Amazônia tem condições de emprestar quanto para uma pessoa dessa? Até 20 mil reais. Até 20 mil reais? Até 20 mil reais. O que essa pessoa precisa fazer? Basta que ela consiga comprovar que ela desenvolve uma atividade, né, no mínimo há 6 meses, né? A formalística dela não exige garantia real, ela exige no máximo o aval solidário, onde ela junta mais outros 2, 3 empreendedores, né, formando ali um grupozinho de no mínimo 3 pessoas, onde eles são avais solidários para justamente se apoiar em termos de sustentação do crédito. E somente o banco faz análise de crédito, conforme lá a atividade que ele desenvolve, constrói um fluxo de caixa para o cliente, para atender, faz a concessão do crédito, né, e ainda faz o acompanhamento do crédito durante o período da operação. É claro que se a pessoa honrar com o compromisso com o banco, eu imagino que vocês vão tendo uma tabelinha ali dentro, né? Exatamente. A pessoa vai pontuando, eu imagino que seja isso, perfeitamente, né? A leitura foi correta, então, né? Ele não começa com 20 mil, claro, né? Ele vai começar com crédito ali dentro da capacidade dele de pagamento, e conforme ele vai crescendo, né, ele vai tomando volume de crédito maior. Você falou que são dois blocos, né? Um urbano e um rural. Vamos para o rural agora. No caso do rural, eu vou atender aquele que a gente chama de enquadramento do Pronaf B, aquele que tem uma renda hoje de até 25 mil reais na atividade agrícola. Né? Então, geralmente é quem? Aquelas pequenas propriedades que tem lá uma horta, que trabalha, principalmente agricultor familiar, então assim, que tem uma micropropriedade, muitas vezes não é regularizada fundiariamente, né? O que acaba dificultando acesso ao crédito. Às vezes a renda dele é muito pequena, eu falo 25 mil reais ano, imagina só, uma renda. Então, aí hoje eu tenho um Pronaf B que atende, e minha linha de atendimento via o Pronaf B é pelo Basa Acredita Rural, né? Então, hoje ele tem acesso ao crédito até por pessoa, né? Quanto? Até ele quanto? Pode chegar até 12 mil reais por pessoa. Mas é né? menos? É menos do que na área urbana? Por quê? Por quê? Porque dentro da agricultura familiar ele tem escalas pela DAP dele, né? O ACAF hoje. Né? Ele tem escala. Então, aquele que tem uma renda até 25 mil reais ano, né? Não é mês, é ano, né? Ele tem um crédito lá menor. Acima disso, ele muda de classificação de DAP. Aí a gente acaba enquadrando ele em outras linhas de crédito, né? Aí ele vai tomando um crédito um pouco maior. Bom, você tocou num assunto aí que eu preciso entender melhor. Uhum. Essa pessoa que tem até 100 cabeças de gado na propriedade, assim. Não é que é uma regra, mas possivelmente é bem provável que a terra onde os pés delas estão e os dos bois dele também, não seja regularizada. Sim. Seja uma terra sem documento. Isso aí, vocês do Banco da Amazônia têm quase alergia quando uma pessoa chega lá sem a documentação, né? Então, olhe no gaguejo, não. Tem um dado muito interessante aqui, em particular nosso do estado do Acre. Né? Você sabe que o estado do Acre ele tem ali entre 14% e 15% de área aberta. Né? Certo. Dessa área aberta, salvo engano, são acho que 7% é produtiva, 7%, 8%. O resto é degradada? Assim, 100% produtivo. Não posso dizer que a restante é degradada. Mas quero fazer outro recorte. Desses 7%, nem 30% é regularizada fundiariamente. Olha só, quer dizer que dos 7% que tem de produtivo, nem 30% são regularizados. Exatamente. Tá entendendo? Então, assim, como é que eu vou fazer minha política se eu não olhar para aquele poceiro? Tá entendendo? Então, assim, hoje o nosso crédito, principalmente o crédito de Pronaf, onde tem abertura ainda até claro que tem um limite, né? Ela é muito voltada para o produtor que é poceiro. Por que a gente achamos uma solução dentro da integração? Você acha que dentro da integração eu estou contemplando aquele que tem área lá com título? Certamente não. Quer dizer, certamente você está contemplando a pessoa que não tem o título da terra, certamente. Exatamente. Então, assim, por isso que a gente busca construir essas outras ferramentas justamente para contemplar cada vez mais esse público. Que, de fato, hoje eu tenho que cumprir normas do crédito, né? Mas como ainda dentro da nossa política de crédito do rural, né? Lá o MCR, ele dá algumas aberturas
por financiamento do Posseiro, né, a gente busca até o máximo, desburocratizar o máximo para que, de fato, ele tenha acesso ao crédito. Edson, como é que você avalia isso? Porque, pelo que você está falando aí, as críticas que o Banco da Amazônia tem sofrido não têm sentido. Ou, pelo menos, nós podemos relativizar bastante. Porque a imagem que o produtor tem é de um Banco da Amazônia extremamente distante do produtor. É um banco que não respeita essas particularidades que você está detalhando aí com intimidade. Não, olha, assim, O que está faltando ao Banco da Amazônia? Eu acho que é vez de quebrar um pouco desse estigma, né? Lá atrás, eu vou dizer assim, a gente carrega às vezes um estigma por muito tempo. Né? Lá atrás, quando a política de crédito era mais restrita, de fato a gente acabava carregando esse estigma. Mas hoje não, hoje te garanto com toda certeza, o produtor que hoje procurar, seja assistência técnica oficial aqui do Estado, um exemplo é Emater, ou mesmo um parceiro técnico terceirizado, né? Ele tendo o mínimo de condições de acessar o crédito, ele vai acessar. Tranquilamente, então. E digo isso com muita franqueza. O tanto que ano passado, para ter uma ideia, só dentro da agricultura familiar, aqui dentro do estado do Acre, nós aplicamos 127 milhões. Num ticket médio de R$45 mil. Entendendo? Atendemos mais de 3.600 famílias aqui dentro do estado do Acre ano passado. Né? E são dados que estão lá com a gente monitora isso, né? Justamente para ver. E, de consequência, esse ano eu tenho um cheque muito maior, né, para poder contemplar. Aí eu volto a frisar, nem tudo é só parte banco também. Hoje eu não tenho que analisar apenas se a pessoa vive, reside ou não na área. Né? Eu tenho as questões socioambientais hoje que eu tenho que cumprir e elas são pesadas. Né? Não, pois é, então, essa questão da regularização fundiária é um gargalo, sim. A questão do passivo ambiental é outro gargalo também para o segmento. Isso, pelo que você está colocando, você está relativizando isso. Você está me dizendo, está dizendo para o internauta que o Banco da Amazônia, claro, precisa obedecer ao que exige o Banco Central, que é o grande pai dos bancos, mas vocês relativizam isso e decidem em cima dessas relativizações, né? Pelo que você em cima das flexibilizações, quer dizer assim, né? Em cima das flexibilizações que o Manual de Crédito Rural nos permite, né? As resoluções do Banco Central permite, sim, a gente busca ao máximo usar dessas flexibilizações, né? Justamente para a gente cumprir nosso papel principal, que é fomentar e desenvolver a região. Né? Uma coisa que eu deixo muito claro, o Banco da Amazônia não tem interesse nenhum, ele não cumpre seu papel social e também até mesmo não ganha dinheiro com dinheiro em tesouraria. Né? Mesmo a Selic lá em cima, na verdade, pode ser que eu ganhe um pedaço, mas eu tenho por obrigação do fundo, né? Tem lá descrito dentro da regra do fundo que eu tenho que cumprir meu papel. Eu não posso ficar com dinheiro de tesouraria porque eu sofro sanções sobre isso. Olha, nós já estamos com quase 40 minutos de conversa, impressionante como passa rápido. Eu queria focar agora no FNO, no Fundo Constitucional do Norte. Uhum. Queria que você explicasse, eu queria que você imaginasse um internauta que está começando a cultura de ler coisas sobre a nossa economia, a nossa região. Uhum. Queria que você explicasse brevemente o que é esse Fundo Constitucional do Norte e a importância dele. Vamos lá, vamos imaginar que você esteja numa aula para um aluno de 6ª série. Então vamos lá, vamos contextuar um pouco mais macro. Né? O Brasil, hoje tem 3 fundos constitucionais. Né? O FNO, o FCO e o FNE. Né? O FNO ele contempla apenas a região norte, né? Os estados da região norte. O FCO contempla os estados do centro-oeste, né? E o FNE contempla os estados do Nordeste. Né? Esses fundos constitucionais foram criados lá na Constituição de 88, justamente para buscar o desenvolvimento dessas regiões. Né? E a fonte de recurso dele nada mais é do que proveniente do pagamento dos nossos impostos. Parte do imposto de renda e parte do IPI. Isso foi uma maneira que o governo federal entendeu para
buscar um equilíbrio entre as Perfeito. regiões, né? Exatamente. Tanto é que o Sul e o Sudeste estão fora desses fundos constitucionais, né? Exatamente. Então, para diminuir essa disparidade que o país até então tinha lá na década de 80, que era muito maior do que hoje, né, se criou os fundos condicionais, né? E nisso o FNO, ele trazendo para a região norte, ele justamente vem para essa situação, vem para poder fomentar o desenvolvimento, né? Seja dentro do agronegócio, micro, pequena empresa, média empresa, infraestrutura, né? Então, assim, ele abarca todos os nichos, né, da atividade, vamos dizer assim, empresarial, seja rural ou comercial. Então vamos explicar. A gaveta onde está todo o dinheiro do Fundo Constitucional do Norte está no Banco da Amazônia. Perfeito. Correto? É o Banco da Amazônia quem gerencia todo o dinheiro que está ali. É. Eu queria que você explicasse quanto do FNO, qual é o tamanho dessa gaveta e quanto que vem para o Acre. Vamos pegar, porque todo ano ela muda, ela claro, tem sem uma dúvida. variação, né? Mas, por exemplo, esse ano de 2025 aqui para o estado do Acre, o banco ele tem um orçamento, né, de pouco mais ali de 13 bilhões de FNO, né, para a região norte, né? E para o Acre está vendo 1,2 bilhões desse recurso. Opa, Né? de 13 bilhões, Isso, 1,2 bilhão aqui. exatamente. Aqui para o Acre. Para o Acre. E como é que o produtor tem acesso a isso? É por meio de financiamento, correto? Correto. De vez em quando, a gente ouve na imprensa, a gente lê, que o Banco da Amazônia, no Acre, devolveu não sei quantos milhões. E aí o argumento é, não teve projetos suficientes. Isso, o Edson, é uma coisa que a gente não consegue entender. E principalmente esse pequeno produtor, que tem até 100 cabeças de gado, que tem até 500 cabeças de gado, ele fica bravo. Como diz o Matuto, fica parindo uma capivara de bravo. Por quê? Meu Deus, eu fui bater na porta do Banco da Amazônia e ele não abriu o crédito para mim e, no entanto, leva dinheiro para Belém novamente, sendo que eu estou aqui disposto para receber o recurso. É uma retórica, assim, é um fato antigo. Alguns anos atrás, eu não vou mentir. Perdão, não é uma retórica, né, Edson? Não, é um fato. Um fato de alguns anos atrás, acho que eu não me expressei de forma equivocada, mas vamos lá. Alguns anos atrás, de fato, o banco ele não tinha como posso dizer, não é autonomia, é a capacidade mesmo, vamos dizer assim. Né? Eu digo isso alguns anos atrás porque, de fato, já teve anos, não somente o estado do Acre, mas toda a região norte, a gente aplicava muito pouco, era muito ineficiente na aplicação do crédito. De fato, é o que eu faço. O processo burocrático ele acabava tomando a frente. Coisa que isso já não acontece mais já há quase 10 anos, para você ter uma ideia. Né? Há quase 10... Vou mais precisamente dizer, há 9 anos, eu não tenho um ano sequer que eu não cumpri todo o meu orçamento. Quer dizer que essa pergunta que eu te fiz agora está velha. Ela essa ideia de que está voltando dinheiro para Belém, ela não acontece há 9 anos, é isso? Há 5 anos, para você ter uma ideia, já tenho 5 anos seguidos, 5 planos safras, para você ter uma ideia, que geralmente nos meses de outubro, né, ou melhor, 5 anos, vou descartar o plano safra por enquanto, mas geralmente nos meses de outubro eu já não tenho mais recurso para poder aplicar do FNO, tá? Não é o recurso em geral. Aí acabo usando outras fontes de captação que o banco tem, mas recurso do FNO, na realidade, eu geralmente nos meses de outubro, né? Ano passado, julho, eu já não tinha mais recurso de FNO para poder aplicar, porque já tínhamos gastado todo o FNO. O tanto que hoje, vou lhe dar um dado interessante, tanto que hoje, por exemplo, médias e grandes empresas, ou médio e grandes produtores, eles não tomam mais 100% do FNO. Se ele chegar lá hoje comigo e dizer eu quero 100% do FNO, eu vou ter que dizer não para ele, porque eu tenho, do outro lado aqui, eu tenho a obrigação de atender um micro pequeno, então eu não posso entregar todo o recurso do FNO pro grande. Eu tenho que cumprir o meu braço de fomento social também. Então a gente hoje já trabalha justamente para que o quê? Não chegue, por exemplo, abril, maio, eu já não tivesse mais recursos, porque eu acabei distribuindo para todo, né, para aqueles que já estão mais estruturados, vamos dizer assim. Nesse período que você está no Banco da Amazônia, você tem percebido mudança no cenário da aplicação do FNO? Você consegue ver concretude? Sim, muito, muito, Eitan. É que às vezes a gente
acho que às vezes peca em algumas informações, né? Em divulgar algumas informações, né? Mas, por exemplo, hoje, bons projetos e grandes projetos de infraestrutura, principalmente em energia elétrica aqui dentro do estado do Acre, foi financiado pelo FNO. O Leão que sai daqui de Rio Branco, que hoje chega até Cruzeiro do Sul, com 3 subestações entre Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, na realidade, né, boa parte desse linhão, ele foi financiado com recursos do FNO. Tá entendendo? Então, assim, a gente, em infraestrutura, a gente vem financiando, igual eu falei agora há pouco, cadeia produtiva da agricultura ou mesmo do agronegócio, né? Se você observar a grande pujança, o Banco da Amazônia, ele contém, né, 70% do crédito de crédito do Acre, né? Me desculpa, 70% do crédito de fomento da região, né, é do FNO. Do FNO. Para você ter uma ideia. Então, assim, a gente fala o trabalho às vezes de calado, mas a gente está entrando dentro, a gente está no interior de fato da sociedade, né? A gente está aplicando a FNO. Qual o maior pecado do empreendedor ou do produtor do Acre? Quando eu falo pecado, vou até mudar a expressão. Quais são os erros que nós cometemos aqui na hora de formular um projeto? Os nossos projetos são frágeis, eles têm um escopo, uma base frágil. Quando chega, porque essa imagem de ser um banco burocrata, muitas vezes vem porque há a fragilidade efetivamente do projeto. Sim. Quais são os nossos maiores erros? Acho que na tabulação da informação e ao contar o contexto econômico do atual e do próprio cliente, né? Porque a análise, ela acaba no final do dia, a gente chama de análise julgamental. Então é outra pessoa que vai ler um documento frio. Sim, exato. Entendendo? E às vezes, se ela não tem todas as informações necessárias para que possa iniciar a construção do seu parecer, dizendo se aquela pessoa tem capacidade ou não, acaba que trazendo diligências na qual a gente tem que devolver, seja o cliente, seja o projetista que elaborou o projeto, possa esclarecer depois de forma pontual. Acho que esse hoje ainda é vamos dizer assim, um gargalo que a gente enfrenta, mas coisas que a gente já vem buscando superar há alguns anos com o quê? Treinamento da parte técnica, tanto interna do banco, para conhecer cada vez mais o cenário microeconômico, não somente o macro, mas microeconômico, também quanto buscando com parceiro técnico também essa atualização, esse alinhamento de conversa, para que a forma de dialeto que o parecer seja construído aqui com o projetista seja igual que o analista do banco ele possa ler e entender também. Bom, falta profissionalismo da parte do produtor, porque às vezes eu percebo que a relação do produtor com aquele pedaço de chão que ele já herdou do avô, do pai, é uma relação muito afetiva e pouco profissional. Profissional no sentido de entender aquele espaço como se fosse quase um espaço empresarial. De você observar, ou qualquer projeto que o camarada formule, tenha, digamos, a sustentabilidade econômica como uma referência fundamental. Afinal de contas, é disso que o banco observa, né? Então eu vejo muito isso. Às vezes a relação do empreendedor, do produtor, do empresário é muito afetiva e pouco pragmática no sentido de ser empresarial. Perfeito, mas a sua leitura está até correta, vamos dizer em partes, né? Porque assim, isso acontecia um pouco mais no passado. Hoje a gente já vê essa reformulação. As novas gerações, elas já vêm muito mais tecnificada. Ah, é? Que bom. Sim. A gente mesmo na área rural? Mesmo na área rural. Hoje eu já tenho, eu tenho orgulho de dizer que hoje eu tenho jovens produtores que têm uma visão empresarial tão ampla quanto, por exemplo, um produtor do Mato Grosso, tá entendendo? Ou mesmo um produtor já do sul que já tive alguns benchmark, entendendo? Uma visão empresarial dentro da sua propriedade, onde ele consegue enxergar cada espaço da sua área como um foco de produção, né?
Vou ter também já aqueles produtores ainda, vamos dizer assim... das antigas? Mais antigas, que tratam de fato do modo mais afetivo, né? Então a gente vai ter um mix hoje, a gente tem um mix, mas a gente já vê essa transformação, então. Isso é muito bom. E o nosso mercado, isso quer dizer que o nosso produtor está amadurecendo para o mercado. E até porque o mercado exige essa competitividade hoje. Nosso produtor, a gente não pode tratar mais hoje a nossa produção como um negócio micro, um negócio pequeno. A gente tem que olhar ele pelo tamanho dele, já pensando em dar escala, pensando em olhar para mercados externos, não apenas mais o mercado local, né? Agregar valor dentro do nosso produto, para você ter uma ideia. Então, assim, um exemplo muito claro hoje é a cadeia do café. A cadeia do café aqui dentro do estado, ela cada vez mais está buscando agregar produto, né? Mas aqui apenas para o nosso estado, não. Sabe que se lá fora também paga-se um bom preço, então está mirando o mercado lá fora. Edson, para finalizar a nossa conversa, eu queria entender a presença do Banco da Amazônia no interior do estado do Acre. Porque todas as vezes que você... a sua explicação a respeito da performance do banco, eu confesso que a minha cabeça ela fica limitada aqui mais ao Vale do Acre. Mas tem Acre mais para dentro, né? Eu queria entender como é que está o Banco da Amazônia nessa geografia, nesse espaço. Sim, sim. Hoje nós aqui dentro do estado do Acre temos 9 agências, né, em 8 municípios diferentes, sendo 2 aqui na capital, mas estamos lá no Vale do Juruá com Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó. Temos aqui Sena Madureira, né, as 2 da capital, Plácido de Castro, Chapuri e Brasileira. Né, então, e a superintendência mesmo, ela conta com 10 agências, porque a gente contempla ainda aqui o nosso município vizinho do Amazonas, Boca do Acre. Né? E aí, assim, o crédito, ele não está somente concentrado aqui nesse ciclo do Vale do Acre. Não. O Juruá é extremamente pujante hoje dentro do agronegócio. O Juruá está despontando no agronegócio de forma aí, interessante, inclusive de se observar. Café, né? E também na agricultura, também. Está saindo da agricultura só da mandioca, você já vê lá alguém plantando um pouco de soja, você já vê o milho tomando uma certa performance lá dentro, o café nem se fale. Né? Uns dias atrás eu estive lá na região do Juruá, lá visitando, né, as plantas de café. Você vê plantas belíssimas que não devem nada aqui para o nosso estado vizinho de Rondônia. Né? E tanto em produção, ainda digo mais, tanto em produção, tão párea quanto aqui no nosso estado vizinho. Bom, Edson, então, em relação só para finalizar e a gente terminar essa conversa, em relação ao FNO, nós estamos em maio de 2025. Sim. Eu posso ficar seguro que em outubro de 2025 já não vai ter mais dinheiro, não vai ter mais aquela manchete de que voltou dinheiro para Belém porque não tinha projeto. Isso aí te garanto, e se a gente brincar, se duvidar, em setembro já estou te dando essa notícia, para você ter uma ideia. Mas, claro, a gente faz isso a gente faz um equilíbrio justamente para que não falte recurso para o cumprimento da nossa missão. Tá legal? Às vezes o banco mesmo hoje criou algumas, como eu falei, algumas regras de acesso ao crédito, mas principalmente voltado já para aquele empreendedor, empresário já mais consolidado, onde ele já pode às vezes tomar um crédito um pouco mais caro ou um mix de crédito, justamente para que eu não possa, do outro lado aqui, me faltar recursos para me deixar de atender lá o agricultor familiar, o micro pequeno empresário, o MEI, né? Esse pode ter certeza que eles vão ter recursos do FNO o ano inteiro, de janeiro a janeiro, não vai faltar para eles, né? E para o grande também a gente vai sempre buscar ali fazer o melhor mix para que possa atender ele. E o Banco da Amazônia acredita, o BASA acredita? Como é a pessoa, você poderia dizer onde que ela precisa ir? Qual agência que ela é? Aquela agência ali perto na Avenida Ceará, perto da Acisa? Não. Não? Onde é que é? A gente tem um escritório próprio do BASA Acredita. Onde né? é que fica? Ele fica nos altos ali daqueles prédios em cima do mercado velho. Né? Tem ali Correios, não tem a região dos Correios? Na Avenida Epaminondas Jácome. Exatamente, na Avenida Epaminondas Jácome. Em cima daquelas lojas de varejo que tem uma placa bem grande escrita lá, BASA Acredita. Né? Mas hoje, muitas vezes, o cliente nem precisa ir até lá, na realidade. Hoje, muito provavelmente, agora em campo, né, eu tenho lá uma equipe hoje aqui dentro de Rio Branco só, de mais ou menos 15 assessores de crédito, na qual estão lá visitando o empreendimento de cada cliente. Para entender. O Banco da Amazônia que vai até o cliente. O Banco da Amazônia.
Exatamente. E aí a frase é: a senhora quer dinheiro emprestado? É isso? Exatamente. Você quer fazer seu empreendimento crescer? Essa é a nossa missão lá dentro do Base Acredita. A gente já atua com Base Acredita, né, desde 2013, para você ter uma ideia. Né, desde 2013. A gente, por ano, mais ou menos, atende dentro do Base Acredita quase 4 mil empreendimentos só aqui dentro de Cinturão de Rio Branco. Qual o nível de inadimplência? É um pouco alto, porque a gente está tratando com uma camada que ainda não é bancarizada, não tem uma formação empresarial ainda consolidada. Né? Você fala alto assim, 60%? Não chega tanto? Não chega tanto. Né? A gente está falando de uma inadimplência ali de 8%, 10% mais ou menos. É considerada alta? É considerada alta, porque para níveis hoje de mercado, que é onde é a média de 2,5%, 3%, né? Quando a gente fala em 8%, ela é de fato... É considerada alta, mas mesmo assim não que inviabilize a continuidade do programa. Né? E até porque o banco ele sabe que ele vai tomar um pouco mais de inadimplência nesse programa, mas no final do dia, acho que a inadimplência não é o que mais pesa, mas sim a gente buscar formar os futuros empresários do nosso estado. Você acha que o cenário econômico nacional, as taxas de juros, a Selic, do jeito que está, o desemprego, as coisas não estão, à exceção da taxa de juros, mas do ponto de vista dos fundamentos da macroeconomia, não estamos tão mal. Mas como é que você acha que dá para os bancos públicos serem um pouco mais ousados? Você acreditaria que daria para ser um pouco mais enxerido? Eu sempre que assim, como o dinheiro não é nosso, a gente não pode fazer muita graça com recurso, né? Mas a gente aproveita as oportunidades que o mercado dá. Exemplo agora, a taxa de juros Selic, né, tá mais alta, de contrapartida o nosso crédito ele fica extremamente competitivo, porque hoje a minha taxa de juros mais alta para mim, pequena empresa, ela está variando ali na casa de 10, 11% ao ano, se o preço do dinheiro hoje ele está 15%. Então, quer dizer, tem uma diferença de nada de 5% ao ano. Perfeito. Edson, eu queria agradecer demais a tua disponibilidade, a tua vinda aqui. Espero, já deixo o espaço aberto, o presidente, quando ele estiver no Acre, o espaço aqui do Agro 24 Cast está aberto. Então, te agradeço imensamente também, acho que pelo espaço, pela abertura do canal, para que o banco possa falar um pouco mais das suas ações, tirar um pouco dessa mistificação de um banco burocrático, um banco ruim de se trabalhar. Não, eu espero nessa nossa conversa ter tirado um pouco desse estigma, né? E faça o convite. Você que é empreendedor, você que é empresário que ainda não conhece o banco, faça uma visita a uma de nossas agências, né? Converse com os nossos gerentes, seja gerente geral, gerente de relacionamento, com o nosso time de atendimento, né? E venha nos conhecer, se você não conhece ainda, e aquele que às vezes está afastado, retome o relacionamento com a gente, veja que a gente tem um banco diferente, tem um banco na qual é para acreditar no seu empreendimento. Essa é a nossa principal missão. Muito obrigado mais uma vez, e assim nós encerramos a edição de hoje do Agro 24 Cast, contando com a sua audiência no próximo domingo, aqui no site www.ac24agro.com.